boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Memória Viva, esse projeto que integra as celebrações dos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, aqui de Mossoró. Quem está aqui comigo, Cristiano Max, presidente da CDL de Mossoró, e vai nos apresentar o entrevistado desta noite. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Maricelo, boa noite aos telespectadores da TCM, aos internautas, também o nosso canal do YouTube, as redes sociais da CDL. Hoje eu tenho uma satisfação imensa de apresentar aqui, além de grande empresário, é um amigo de longa data, é o meu amigo Jorge da Repave, ou Jorge do Rosário. Jorge, seja bem-vindo ao Memória Viva. Obrigado pelo convite, boa noite a todos e parabéns, começar parabenizando a Câmara de Dirigentes Lojistas por esse projeto que vai ter a memória de história de pessoas de Mossoró que ajuda a construir a nossa cidade. Jorge, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. A gente começa sempre o programa pedindo que o nosso entrevistado conte um pouquinho das suas origens, um pouquinho realmente dessas origens, Quem é Jorge Ricardo do Rosário, São quantos irmãos? De onde você é natural? Bom, eu nasci em Mossoró, aqui pertinho, na Presidente Dutra, aqui no Alto São Manuel, próximo à igreja. Sou filho de Antônio Ferreira do Rosário, um pedreiro, e Maria Emília do Rosário, uma dona de casa que também trabalhou como merendeira na escola. Somos ou éramos 9 irmãos, porque infelizmente eu perdi uma irmã há 4 anos. E uma família grande, e como eu falei, nasci e me criei aqui no Alto São Manuel, em Mossoró, então, portanto, em Mossoró. E, inclusive, essa casa ainda está em pé, e eu sempre que posso eu vou lá. É aquele famoso setor dos Nogueiras ali, É ali, próximo da igreja. A gente foi criado tudo junto, misturado, jogando bola, brigando. Eu tive uma infância muito rica nesse aspecto, com muitas dificuldades, mas com muita brincadeira, então não tenho o que reclamar nesse sentido. Jorge, falar em infância, quais são as suas principais lembranças da infância aqui no Grande Alto São Manuel, de escola, de amigos, a juventude de Jorge do Rosário? Olha, como você falou, eu morava no Alto São Manuel, que, para contextualizar na época, já faz um tempinho, o Alto São Manuel era um bairro de Mossoró, um pouco distante, hoje é muito próximo, mas era distante, as dificuldades eram enormes. Eu vou ao centro, ela nem dizia eu vou ao centro, vou à rua, que era ir ao centro. Então era uma viagem praticamente, Então, mas a gente convivia muito bem, as crianças jogavam muita bola, eu sempre gostei muito apesar de nunca ter aprendido a jogar futebol, mas jogava e gostava. E então eu tenho boas lembranças da infância, que eram muitas crianças, porque toda família tinha muitas crianças. Para você ter uma ideia, você falou dos Leonardo. Na casa de Chico Leonardo tinha 16 filhos. Na casa de Pedro Marinho tinha 18 filhos. Isso vizinho, tudo vizinho. Lá em casa era modesto, tinha 9 só. Então, tinha muitas crianças e a gente convivia, brincava muito. Mas também já tinha... Então era isso, era futebol, estudar, jogar bola. Mas tinha os afazeres também, que sempre teve, que filho de pobre sempre fez alguma coisa. Eu não me lembro quando eu não tinha alguma coisa para fazer. Então, desde criança, eu já colocava água, era a gente quem colocava, eu e meus irmãos, todo mundo fazia alguma coisa. Mas uma coisa importante, que foi que meus pais, apesar de não ter nenhuma escolaridade, eu tinha pouca escolaridade, meus pais eram alfabetizados, mas não tinham, eu acho que eles estudaram até o primeiro ano, segundo, mas eles nunca abriram mão que a gente, tanto eu como meus irmãos, nós estudássemos. Isso foi muito importante e foi determinante para toda a nossa carreira e nossa história. Quais eram os sonhos do pequeno Jorge? O que você esperava para o futuro? Olha, o meu primeiro grande sonho foi comer um frango assado.
É verdade, depois eu conto essa história. Mas na realidade, eu nunca passei fome. Sério, eu nunca passei fome, mas eu passei privações. Como filho de pobre passa, quer comer uma coisa, não come outra. Eu fiz essa brincadeira, mas lá na frente eu digo qual é essa história. Isso é verdade, eu tive esse desejo enorme, e foi um sonho, essa história do frango. Mas o meu grande sonho sempre foi ser engenheiro civil. Era um sonho que fazia todo sentido, porque meu pai era pedreiro e eu, já desde criança, eu convivia dentro de obra, eu frequentava, eu andava, comecei a trabalhar muito novo em obras e despertou em mim, já sempre eu quis ser engenheiro. Eu, quando via um engenheiro, que não era fácil naquela época ver um engenheiro, era uma raridade, eu ficava encantado e me via ali, mas eu tinha um problema também, de uma autoestima muito baixa, e achava na minha cabeça que era uma coisa impossível. Então esse sonho eu acalentei muito tempo sem dizer a ninguém, eu não tinha coragem de dizer a ninguém, porque eu achava, não, isso não é para mim, meu filho pedreiro, queria ser engenheiro. E eu quero lembrar que a época não tinha, vamos dizer assim, essas facilidades de fazer um curso de engenharia como eu reputo que tem hoje. Que nós temos o FESA, nós temos o NP, temos vários cursos para oportunidade de você fazer esse curso em Mossoró. E na época só tinha na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ou em Fortaleza. Coisa que para mim era realmente impossível, ou demonstrava ser impossível na época. Então, o meu grande sonho desde criança, respondendo diretamente na sua pergunta, foi ser engenheiro civil. Não se imaginava fazendo outra coisa? Não. Inclusive, quando eu cheguei no momento de fazer vestibular, eu estava aqui em Mossoró, trabalhando numa construtora. Eu tive... Porque, vou contar essa história seguinte, eu morava com meus irmãos em Mossoró, com meus pais, a gente com muita dificuldade, porque éramos 9 irmãos e lá em casa era uma escadinha. Todo ano tem um filho, papai era a bola do negócio. Então, e a gente estudava e na época não tinha essa história de escola da farra, não sei o que. Hoje tem, e é bom que tenha hoje isso, acho que isso é muito bom. Mas não tinha, então a gente tinha dificuldades e tinha mais uma exigência que só podia entrar se fosse com a farda. Então, material escolar, era tudo muito difícil. Papai, meus pais, meu pai e minha mãe faziam um esforço grande para manter a gente na escola. Escola pública, eu estudava no Manuel João, que é uma escola que ainda existe até hoje, aqui no Alto São Manuel. Então, diante dessas dificuldades, quando eu completei 12 anos, eu ajudava papai em obra e tal, mas dessas dificuldades, meus tios, tinha 2 tios que moravam em Macau, Elias do Rosário e Raul do Rosário, que viviam bem lá, tinha comércio e tal. E eu fui, 3 irmãos meus também, cada um no ano, a gente foi morar eu fui morar em Macau para aliviar a barra dos meus pais em Mossoró, para trabalhar durante o dia e estudar à noite. E assim, então eu com 12 anos já saí, fui morar na casa dos meus tios, fui trabalhar, trabalhei muito, aprendi muito. Eu era uma criança, 12 anos, eu era pequenininho, magrinho. Mas como eu já sabia fazer umas contas, escrevia até direitinho, meu tio me colocou para ser caixa de uma loja dele. Ele tinha uma loja de vender roupa masculina. Ele tinha outras coisas, mas me colocou lá. E eu já fui tomando conta, gente, do dinheiro dele. De sempre. E eu aprendi muito ouvindo as histórias de comércio e tal. Então eu ficava escutando de venda, como era. E eu passei 2 anos nisso. Voltei para Mossoró, porque em Macau não tinha o curso
científico da época, que é o segundo grau, não tinha. Então, como meus pais não abriam mão, continuaram não abrindo mão que a gente estudasse, eu tive que voltar com meus irmãos. Quem foi voltou, terminamos o primeiro grau, que era o ginasial da época, voltei para Mossoró para estudar no Jerônimo Rosato, que era o colégio estadual, para fazer o científico. Então eu fui trabalhar com 14 anos, e tive minha carteira assinada pela primeira vez como servente de pedreiro numa construtora. Como eu tinha uma escolaridadezinha também, eu fiquei não fiquei quebrando pedra ou carregando o concreto. Eu fiquei anotando as coisas. Fui trabalhar no almoxarifado, essas coisas. E daí que eu já dentro de uma construtora, participando junto com meu pai, que meu pai, a essa altura, já era mestre de obra, tomava de conta da obra, e tinha um engenheiro chamado Geraldo Porcino, irmão de Porcino, que já foi presidente, que eu faço questão de contar isso, ele não está entre nós, mas eu tive a oportunidade de dizer várias vezes a ele, agradecer a ele, porque com algumas palavras, ele, de certa forma, ele ajudou a mudar a minha vida. Foi dentro da construção que ele me estimulou e me fez ver que meu sonho de ser engenheiro era possível. E para mim foi muito importante. Jorge, está só começando o programa de hoje, a gente volta daqui a pouquinho, vamos para um breve intervalo, fica por aí. De volta com a Memória Viva de hoje, o nosso entrevistado, o nosso homenageado é Jorge do Rosário, Jorge da Repave. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre a Repave especificamente, mas antes, Jorge, eu queria relembrar um pouquinho mais sobre a sua primeira experiência com carteira assinada, né? Você comentava no blog anterior um pouquinho sobre essa experiência. Conta-nos um pouco mais sobre como foi. Bom, como eu falei, eu tive minha carteira assinada, eu tinha 14 anos. E fui trabalhar numa construtora, me lembro até o nome da construtora, a construtora Trampolim. Era de Geraldo Porcino, que é irmão de Porcino, tio de Júnior Porcino, enfim. E ele era engenheiro civil, morava em Natal e estava construindo para Porcino, o irmão dele, umas casas ali na Nova Betânia, inclusive a casa de Porcino, era a casa de Porcino, irmão dele, pai de Júnior. E eu estava trabalhando lá, tive a carteira assinada e foi uma experiência. Eu já vinha trabalhando, como eu falei, desde 12 anos, né, trabalhando em comércio com meus tios, mas fui trabalhar em construção de novo com meu pai nessa obra, e eu trabalhava como um apontador, almoxarifado, eu fazia de tudo, era um faz-tudo lá. E minha carteira era assinada como servente de pedreiro. E nesse trabalho eu estudava e trabalhando e tal, em construção. Chegou uma hora que na realidade, eu tinha, só voltando um pouco, eu tinha sido assinada a carteira com 14 anos, mas nessa obra eu já tinha 17 anos, e eu estava me preparando para fazer o vestibular. Eu já tinha sido assinado minha carteira em outra obra, que eu não me lembro agora qual foi. Isso tudo com meu pai como pedreiro, depois mestre de obra. E eu estudando para o vestibular, foi aí que eu falei também, que doutor Geraldo, que era assim que eu o chamava, foi importante demais na minha vida. Eu sou muito grato a ele. Disse a ele em vida, nós choramos juntos, quando eu contei essa história, que ele não lembrava, há muitos anos atrás, porque eu estava estudando vestibular e ele fez uma pergunta que ninguém nem fazia. Eu tinha aquele sonho que eu falei no início de ser engenheiro, que eu não dizia a ninguém, mas porque eu não tinha coragem também. Se alguém me perguntasse, eu tinha eu achava tão difícil que eu não tinha coragem, a autoestima baixa também, de dizer que queria ser engenheiro. Para mim já seria um insulto eu dizer isso. O fato é que ele fez a pergunta e eu não sei por que eu disse que gostaria de fazer engenharia civil, que era o meu sonho, mas que eu não tinha condições e ia ver o que é que ia fazer, estava para decidir. E ele foi muito incisivo em dizer que eu não desistisse,
que eu tinha condições e que ele estaria pronto para me ajudar para eu realizar esse sonho. Se fosse, não, mas tem que ir para Natal. Ele disse, você vai para Natal. Isso para mim foi uma importância tão grande, eu não fui através dele, mas isso ele colocou na minha cabeça, naquele momento, destravou o meu juízo que aquilo era possível. Isso é importante. Então, muitas vezes, uma palavra realmente muda a vida das pessoas. Eu sempre que posso também, eu tento fazer isso com outras pessoas que acham que as coisas difíceis, e são difíceis mesmo. Mas o problema é quando você bota na cabeça que é impossível. Então isso mudou a minha vida a ponto de eu pedir, eu tinha a carteira assinada e tal, juntei um dinheirinho, pedi para sair, juntei o dinheiro, fui embora para Natal e sem menor saber de nada, eu nem conhecia Natal direito, cheguei na rodoviária com o endereço de um primo que estudava lá, preparando para o vestibular, e fui para procurar esse meu primo. Esse meu primo morava numa república que eu nem tinha condições de pagar, nem eles me aceitaram lá. Quando eu cheguei lá, um outro que meu primo não estava na hora, ele disse, olha, você não vai ficar aqui não, que está cheio e tal. E eu fiquei sem saber para onde ir. O fato é que eu terminei na casa de estudante, lá em Natal, que foi uma coisa muito boa, porque eu estava sem ter para onde ir. Provavelmente a possibilidade de eu retornar, que seria muito frustrante para mim, era enorme. Mas alguém deu a ideia, e eu não conhecia a Casa Estudante, disse, não, por que você não vai para a Casa Estudante? E eu me lembro que eu disse, eu vou para qualquer lugar, eu só não quero voltar para Mossoró. E fui para a Casa Estudante, morar lá, era uma situação, um momento muito difícil, da Casa Estudante estava passando, de alimentação. Eu fui morar no porão da Casa Estudante, quem conhece a Casa Estudante sabe do que eu estou falando, que era nada mais do que um subsolo, que você descia, assim, muito quente, úmido. Mas para mim aquilo foi uma coisa maravilhosa. Eu tive a experiência de morar na Casa Estudante, onde você tinha todo tipo de pessoas. Eu aprendi uma coisa importante para a minha vida, que foi conviver com diferença, com gente de todo tipo, gente boa, gente ruim, e você saber aprender a conviver com isso, respeitar. Então, para mim foi muito importante, foi uma experiência grande, além de me permitir estudar, me preparar para o vestibular, para realizar meu sonho, como aconteceu, de passar no vestibular de Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que como uma coisa que na minha cabeça era impossível, eu realizei. E não sei se vocês vão me perguntar, mas já vou dizendo, foi a maior alegria da minha vida, de toda a minha vida. Olha que eu já tenho 2 filhos, que é um momento muito importante, de alegria, mas me perdoe meus filhos, mas hoje, assim, que eu lembro, assim, de grande emoção, foi realmente quando saiu meu nome, naquele tempo, saía os nomes em rádio. Era um momento assim, você ficava com aquela ansiedade. E quando saiu meu nome, foi uma alegria extraordinária, porque, como eu falei, era uma coisa impossível, que Deus botou um anjo e disse, não, vai ser, e foi, e eu consegui. E é por isso que é um momento que eu não esqueci, e mudou a minha vida completamente. A minha vida, a partir daí, com muita luta e tal, a gente vai seguindo. E eu agradeci ao doutor Geraldo, porque sem aquelas palavras dele, provavelmente eu não iria ter força, não iria estar lá. E ele foi assim, eu liguei para ele, eu estava numa mesa e estava um sobrinho dele, e eu contei essa história. Ele disse, rapaz, é meu tio, tá? Eu nem tinha me lembrado que ele estava na mesa. Se eu vou ligar para ele agora, depois ele liga, que eu quero falar com ele. Ele ligou e ele não lembrou da história. Disse, eu sei que você está, me lembro do seu pai, você e tal, mas não lembrava. E eu fiz questão, e outras vezes liguei para ele para agradecer por essas palavras que, de novo, foram decisivas na minha vida. Jorge, a passagem
pela Casa do Estudante certamente foi marcante para vocês. Tiveram muitos desafios lá, né, naquele período até você passar. Mas tiveram sonhos também. Eu tenho um sonho bem peculiar na Casa do Estudante. Tem. O sonho da Casa Estudante, você vai dormir pensando em comida, acorda pensando em comida, que você passa muita carência disso. Eu me lembro, pra você ter uma ideia, na Casa Estudante eu cheguei lá, minhas irmãs fizeram um enxoval, até para quem não era pobre e tal, até razoável. Eu cheguei lá, me senti, em determinado momento, me senti assim, eu digo, rapaz, eu sou rico, porque eu encontrei pessoas lá mais pobres do que eu. Então, eu cheguei lá e minha primeira, como eu falei, foi conviver e fazer amizade. E eu entendi que para eu viver bem ali, eu tinha que aceitar a diferença e fazer amizade. E foi isso que eu fiz, num ambiente que tinha muitas, como eu falei, tinha muita gente boa, tinha gente ruim também, como a vida, como é a vida. Então, no primeiro mês que eu cheguei lá, minhas irmãs me mandaram um dinheirinho, eu guardava. Lá, o símbolo da Casa Estudante era um cadeado, cada um tinha uma mala, um cadeado, tamanho do mundo, que era para guardar as suas coisas. Eu ainda, ferinha, como eles tratavam lá, inocente, achava que confiava, enfim. Eu fui roubado, levaram meu dinheiro, entendeu? Eu não tive coragem de pedir mais dinheiro, até porque eu achava que não tinha também aqui em Mossoró, meus pais, minhas mães. Então eu passei um tempo também com muita dificuldade, só com a alimentação da Casa Estudante, que era muito precária, mas muito mesmo. O café da manhã era um café, às vezes até frio, com pão duro. O almoço era, enfim, era muito carente. A Casa Estudante, nesse período, estava muito ruim. E então eu sonhava comer um frango assado, aquele que eu passava todo dia, porque eu estudava, saía da Casa Estudante, ia para o cursinho e passava na Cidade Alta, todos dois, subindo ladeira. A comida que era servida na Casa Estudante, o almoço, quando chegava na segunda ladeira já tinha de fora. Já tinha acabado. E eu passava num botecozinho que tinha aqueles frangos assados rolando. Era televisão de quê? Televisão de cachorro. E todo dia que eu passava lá, eu ficava admirando aquele frango, sonhando em comer um danado naquele. E eu fiz um esforço hercúleo, grande, enorme, eu e meu primo. E um dia a gente juntou um dinheirinho e paramos e comemos. Foi um sonho, parece um sonho pequeno, mas naquele momento para mim era enorme comer, porque era uma coisa que eu queria realizar e saciou uma necessidade que, como eu digo, eu nunca passei fome, mas passei necessidade, carência, assim, privações de querer comer. E eu sou bom de garfo, tem mais detalhe até hoje. Jorge. O frango tá até hoje. Eu guardo esse momento, é uma boa lembrança para a gente quando achar que as coisas. A gente tem que sempre guardar nossa história, porque é ela quem nos sustenta, porque senão a gente, daqui a pouco a gente consegue uma situação melhor. Aí eu conto essas histórias para os meus filhos, para as pessoas, para você saber o esforço que teve, o trabalho que se teve para chegar nessa situação que a gente está hoje, que está bem, mas teve toda uma história. E tem mais, agradecendo também, que ninguém consegue nada. Eu tive a ajuda de muita gente, a começar dos meus pais, meus irmãos, meus tios, muitos me ajudaram. Eu não posso esquecer, e sempre que eu posso, eu conto uma forma de agradecimento. A gente vai para mais um breve intervalo, Jorge. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o início de um outro sonho, a Repave. Fica por aí. De volta com a Memória Viva de hoje, estamos homenageando o empresário Jorge do Rosário, Jorge da Repave. A gente falava no blog anterior sobre o seu sonho de cursar engenharia civil, né? Sonho que foi realizado. Conta um pouquinho pra gente esse período na faculdade, né? Quais são as lembranças que você mais guarda? Olha, eu passei no vestibular, saí da casa de estudante, fui morar na residência universitária
Lá o frango era bom. Aí o frango lá, até Coca-Cola tinha, né? Então era uma coisa maravilhosa. E o pior é que tinha gente lá que reclamava. Sabe? Não sabia o que era ruim, né? E tinha muitos, eu quero fazer um registro, que a Caixa Estudante era um celeiro, realmente, os melhores estudantes dos cursinhos de Natal eram oriundos da Caixa Estudante. Muita gente boa, médicos, juízes, advogados, engenheiros, enfim, profissionais são passados pela Caixa Estudante, governadores, deputados. É uma instituição muito... Infelizmente hoje, não sei como está lá, parece que está ruim, mas enfim. Então eu saí da Caixa Estudante, fui para a residência universitária, fazendo o curso de Engenharia Civil, minha vida já melhorou, porque inclusive eu tinha uma bolsa na universidade, já podia de 15 dias ir à praia, então já era mais tranquilo. E morava no campus universitário, ia a pé, então era tudo, para mim estava muito tranquilo. Terminei meu curso, estagiei. Quando eu estagiei numa empresa, eu fui trabalhar numa empresa, que era de Recife, eu estagiei, uma consultora, e ela me mandou para Belém do Pará. Eu passei uns 3, 4 meses lá, numa obra dele, depois me mandaram para Manaus, eu achava bom, porque era viajando e eu doido para conhecer, e eu achava novo e com sangue no olho. Depois me mandaram para Maceió, Recife, passei um ano e pouco nessas viagens, através dessa consultora. E numa das vindas a Natal, que eu passava, eu vinha a Mossoró, mas ia muito para Natal, que era a minha parada lá em Natal. Um colega me convidou para uma outra empresa, para ir trabalhar noutra empresa de Recife, construindo uns galpões em Guamaré, para a Petrobras. Foi a minha vinda, assim que eu fui trabalhar construindo esse galpão. Eu quero registrar uma coisa aqui. Eu terminei no ano, nós tivemos a década de 80, uma década que chama-se a década perdida. Aliás, a gente já teve várias décadas perdidas nesse país. E muito engenheiro ficava desempregado. Muito mesmo. Às vezes alguns jovens vêm falar comigo aqui há muito tempo e eu digo a eles que hoje está menos difícil, vamos dizer assim, emprego do que na minha época, porque realmente era difícil. Mas graças a Deus eu nunca fiquei um dia parado. E olha que eu terminei meu curso, e a discussão é uma história interessante também, dentro da minha sala do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando a gente terminando para concluir e tal, ter a festa, aí qual era a discussão, onde os colegas iam trabalhar, se na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, se ia trabalhar na CAERN, se ia trabalhar na COSERN, que era estatal. Eles ficavam procurando, e eu, porque era filho de deputado, era filho de prefeito de Natal, era primo não sei de quem, as influências políticas que eu não tinha nada. E eu digo, eu vou voltar para Mossoró desempregado, com diploma, mas desempregado. E isso mexia com o meu juízo, mas Deus, mais uma vez, me colocou assim, botou a mão e eu nunca fiquei parado, um minuto sequer. Ganhava pouco, mas estava trabalhando, que para mim já era dentro da engenharia. E eu vim fazer esse depósito grande da Petrobras, e nessa história eu vinha mais a Mossoró, vinha de Guamaré para Mossoró, final de semana, meus pais moravam aqui, meus irmãos e tal. E numa vinda dessa, o pai de Israel Lima, se eu disser o nome dele, ele vai ficar com raiva, de Zé Lima, que era um construtor que fazia pavimentação, calçamento e tal, pegaram uma construção de uma escola em São Rafael, por amizade com o prefeito Daniel Januário. E ele me chama para fazer de sociedade. E daí foi que despertou que seria uma oportunidade para eu... E eu pedi demissão dessa empresa de Recife e vim para Mossoró para fazer
a obra de metade de sociedade com o pai de Israel Lima. Daí foi que eu entrei. Ele tinha uma empresa que eu comecei a organizar, quando eu vi que era quase impossível organizar, foi quando eu criei uma outra empresa, que era a Jores, que inclusive ele colocou Israel como parte, daí o nome Jores, eu criei esse nome. Ainda passei um ano, 2 anos nessa sociedade, foi quando ele veio a falecer, o pai de Israel, e quando faleceu, aí com pouco tempo eu disse, olha, agora é a hora de vocês ficarem aqui, porque meu negócio era mais com ele. E Israel continuou e eu fundei a Repave, que já estava nos meus planos. Então eu criei a Repave, e a Repave hoje tem 34 anos. Jorge, Repave, o nome Repave veio de quê? Rosário Edificações e Pavimentação Limitada. O pavimentação era por causa pavimentação, porque eu fazia pavimentação e eu tinha um projeto de entrar em pavimentação pesada, de asfalto, obra de infraestrutura. Eu estava focado, terminei indo para outro caminho, mas eu cheguei inclusive a iniciar isso. Desisti, porque depois que eu comecei a trabalhar, e eu comecei fazendo obra pública, com a Repave, fazendo obra pública, participando de licitação, fazendo obra pública, e eu achava um absurdo infelizmente isso até hoje de certa forma acontece, a falta de compromisso do poder público para cumprir os seus compromissos. E ficava difícil fazer planejamento, quando muitas vezes você não sabia quando recebia, se ia receber. Isso me deixava, me botou, eu criei na minha cabeça que aquilo era temporário e que eu tinha que ir para o mercado, digamos assim, para ser mais independente, mas que você pudesse pelo menos planejar, dependendo mais do que você fizer. E então eu criei a Repave, fiz obra pública, ganhei algum dinheiro dentro de obra pública, perdi outros, mas me preparei para chegar um momento de dizer não quero mais, não é orgulho, mas não quero participar mais de obra pública, isso já tem 15 anos mais ou menos, e entrei no mercado imobiliário e fiquei só fazendo incorporações, construção e incorporação. Jorge, nesse período, só para finalizar aqui da obra pública, qual foi o seu principal desafio e as principais obras que a Repave fez de obra pública? Olha, eu me orgulho muito de ter feito o ginásio Pedro Ciarlino. Foi uma obra que mudou a história da Repave, quando me pergunta. E foi uma obra emblemática, em todos os sentidos. Fiz também com uma obra relativamente pequena, mas eu me orgulho, e que muito trabalhosa, detalhista, no momento que foi o Memorial da Resistência e a Praça da Convivência também. Então, essas obras são obras importantes, Mossoró, que estão aí. Mas o ginásio Pedro Ciarlino foi emblemático, porque quando abriu a licitação, eu, do meu jeito meio mineiro, que eu admiro, devagarinho, que eu fui aprendendo com o mineiro, sem fazer muito alarde, eu comprei o edital e fui olhar se a empresa tinha condições de participar, porque tinha uma exigência técnica. Por coincidência, e eu acho que mais uma vez Deus operou ali, e eu tinha feito uma obra, essa obra que tinha uma estrutura metálica que lá exigia que tivesse executado estrutura metálica, que muitas empresas não participaram porque não tinha aquele acervo técnico, e a nossa empresa tinha, eu tinha. E aí a gente se habilitou para participar do certame. E eu fui para cima. E eu me lembro que, eu não vou citar nome, mas algumas pessoas da época que estavam no comando dizia que você não tem condições de fazer uma obra dessa. Eu escutei muito isso. Mas eu ouvia, mas não escutava. Eu fui em frente. Vamos ver se tem ou não tem. O fato é que eu ganhei a licitação. E quando eu ganhei a licitação, me chamaram da mesma forma, não vamos assinar o contrato, porque essa construtora não tem, você não tem condições. E eu fazia obra pública, obras menores e tal. Foi um desafio grande, mas eu tinha uma certeza tão grande que eu não sei porquê, mas tinha
uma certeza que a gente ia fazer, ia dar conta, como de fato a gente deu. Eu agradeço muito a todos os colaboradores que participaram daquela obra. Mas, você entender, tem um episódio interessante. Eu fui a um jogo no Nogueirão, tinha um jogo, a gente sempre está por lá, e eu ia passando, tinha uma teima de duas pessoas lá, e quando eu entrei me chamaram para tirar a teima. A teima era: a empresa que está construindo o ginásio não é de Mossoró. E apostaram lá, eu fui, não, é minha. O que evidentemente disse que era e que me conhecia, ganhou a aposta. Para você ver como aí entra naquela história de você, o santo de casa aqui no Milagre, tantos moçoroenses empresas que estão aqui lutando, contribuindo com a nossa cidade. As memórias vivas, né? Está na memória viva, que é mais uma vez parabéns por isso, para a gente contar essa história que é importante para a geração que está vindo aí e se espelhar nisso, se inspirar nisso. Então, mais empresa genuinamente de Mossoró, de moçoroense que luta com dificuldade, mas está crescendo e contribui com a nossa cidade. Uma empresa que orgulha, né, os moçoroenses. A gente vai agora mais um breve intervalo, Jorge. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco de hoje. Tem muita coisa ainda para a gente conversar no último bloco do Memória Viva de hoje. Fique por aí. De volta com a Memória Viva de hoje, nosso último bloco, programa que homenageia o empresário Jorge do Rosário, Jorge da Repave. A gente começou a falar sobre a Repave no bloco anterior, eu queria que a gente comentasse um pouquinho mais sobre essa evolução da empresa, né, essas novas áreas de atuação, de incorporação, de muitas unidades construídas e entregues a milhares de pessoas, milhares de famílias, não é, Jorge? Nós começamos, como eu falei, com a obra pública. Há 15 anos deixamos de fazer obra pública. E hoje, há 15, 18 anos, a gente vive, constrói, faz incorporação no mercado imobiliário. Já entregamos mais de 3.000 unidades. Temos hoje 5 empreendimentos em Mossoró e região, que temos em Tibau também. E temos 3 projetos para esse ano ainda, se Deus quiser lançar. Já empregamos, hoje nós temos mais de 300 funcionários, colaboradores, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Já empregamos mais, já tivemos momento, de a gente ter 800 funcionários, que é mais, hoje nós temos um pouco mais de 300 funcionários. É um número muito expressivo ainda, né? A gente espera poder aumentar. Eu fico feliz quando a gente está empregando, me deixa muito feliz. Isso é importante destacar que a Repave hoje, onde você está em Mossoró, você tem obras emblemáticas de Mossoró, aqui no Grande Alto São Manuel, onde a gente está gravando hoje. Jorge empreendeu aqui primeiro, mas tem obra de Jorge no Alto São Manuel, tem no centro, tem no Nova Betânia, tem em Tibau, tem obras populares também. Isso é importante e se espelha, né, Jorge, os novos empresários a saber que isso aí dá certo. E aí, Jorge, a gente, ainda só para finalizar um pouco sobre Repave, qual o grande desafio que você e sua equipe, né, teve nessa constituição da mudança do público-privado e a venda, que é muito difícil? A gente pensa que é fácil, mas a incorporação passa por um processo mais difícil. Eu penso que dificuldades você passa, mas eu penso que quando eu entrei em incorporação, o Mossoró estava mudando, já tinha iniciado era uma coisa incipiente, o seu mercado imobiliário ainda imaturo. Para você ter uma ideia, tinha incorporadores, construtoras que iniciavam a obra, não tinham o alvará de construção, porque era uma coisa que permitia isso. E o mercado estava cada dia mais exigente. Eu acho que o grande lance, se eu posso falar assim, é que não me permitia esse tipo de coisa. Eu achava que tinha que ser não. Eu olhava para as grandes empresas, como é que eles estão fazendo? Esse cara já tem 30 anos, como é que o Corsico tem 60, 70. Eu olhava e dizia, como é que eles fazem? Eu vou por esse caminho, porque eles já vêm, eu aproveitava da experiência deles. Então, a gente, claro, com você começando, você tem dificuldade, mas você tem
tem história de outros que devem me inspirar. Eu tentei trilhar esse caminho. Então, o ponto principal disso tudo é o respeito ao cliente. É respeitar o cliente, respeitar contratos, procurar entregar melhor do que o que você havia prometido em contrato. Isso é importante, surpreender o cliente com melhora. Se você tem um condomínio que, por exemplo, o piso é cerâmica, se você puder botar porcelanato, que coloque porcelanato para o cliente se surpreender e se sentir prestigiado. Se era para entregar no final do ano, você puder entregar, que é uma tradição nossa da Repave, 6 meses, 3 meses, nós vamos entregar o empreendimento agora com 6 meses de antecedência. Então, são essas coisas que você vai criando um conceito, né? As pessoas vão falando e vai criando um conceito, e é evidente que isso ajuda a vender. Porque a gente tem que entender o seguinte, quando eu lanço um empreendimento, a Repave lança um empreendimento, você precisa de entender, e essa era a dificuldade inicial, a Repave e tal, tem que quem está confiando, o cliente está comprando um projeto, está comprando uma coisa que ainda vai ser concretizada, vai ser realizada, vai ser construída. Está confiando totalmente na incorporadora, na construtora. Comprando um sonho. Comprando um sonho. E isso para mim é muito... Eu valorizo demais isso. Agradeço demais a todos os clientes que me compram até hoje. E eu digo, olha, obrigado pela confiança, porque é isso que acontece. Então eu penso que esse olhar, esse respeito, a empresa vive de lucro, mas você precisa primeiro cuidar dos seus clientes. E isso é que a gente tenta fazer isso, e meus colaboradores sabem disso, que a gente tem esse olhar para respeitar demais nossos clientes. A marca da Repave, nosso compromisso com o cliente. Jorge, você também é um importante representante do segmento da construção civil em entidades como o Sinduscon, do qual já foi presidente, Fierne, integra a diretoria do Fierne. Como você avalia a importância CDL também, eu faço parte. CDL também, né? Câmara dos Dirigentes Lojistas, né? Como é que você avalia a importância dessas entidades, inclusive a CDL? Nos novos Eu acho importante demais participar, você ter uma participação nessas entidades que têm serviço, que lutam, que contribuem com a nossa cidade. É importante demais. Eu me sinto muito honrado de ter sido presidente do Sinduscon 3 vezes, diretor, participar do CDL, assim, eu me sinto muito honrado e a gente dá a nossa contribuição, porque é importante para a categoria, é importante para Mossoró, a gente ter essas entidades para a gente lutar por melhoria. Ninguém está aqui, Stein não é presidente e está doando seu tempo, tudo que ele aprendeu na vida, está doando para uma categoria, para uma cidade. Então eu me sinto muito honrado e sempre que eu posso vou continuar contribuindo, sendo chamado, porque a gente tem que também abrir caminho para os mais jovens, é isso que a gente fez no Sinduscon. Nós temos o presidente Pedro Chaves, que está aí, né, e a gente tem que abrir esse espaço. Mas sempre estou à disposição para a gente dar a nossa contribuição. Jorge, e a política, Jorge. Não tem como a gente não falar, né, Stein, sobre isso. A gente ia falar aqui, foi coincidência. Estamos sincronizados aqui. A política é uma coisa também dentro dessa linha. Eu entrei na política partidária, porque quando a gente participa de qualquer coisa, entidade, a gente está fazendo política, e política sindical eu sempre fiz, faço. Política partidária, eu entrei, a gente sabe dessa história, em 2015, eu, Tião, o Stein e outros, a gente com um sonho de Mossoró melhor, de a gente fazer uma política diferente, dar a nossa contribuição, porque Mossoró estava num momento muito difícil e a gente achava que a gente tinha o dever de apresentar, não só fazer crítica, mas apresentar soluções. Foi nesse intuito e continuo nesse mesmo intuito. O meu objetivo dentro da política não é nem contribuir com Mossoró, é retribuir o que Mossoró me deu, porque tudo que eu tenho eu devo a Mossoró e ao povo de Mossoró. Eu só estudei em escola pública, como eu falei, fiz 2 faculdades públicas, quem pagou isso para mim foi o povo. Eu tenho uma vida, graças a Deus, confortável,
meus filhos também, mas a gente não pode esquecer de quem está numa situação que eu já passei lá atrás. Eu não esqueço as minhas origens. Eu posso estar onde eu estiver, mas eu nunca esqueço de onde eu vim. Então, para mim, isso é importante. E um dos instrumentos que você tem mais poderoso para você transformar a vida, melhorar a vida das pessoas, a gente está achando bom, achando ruim, é na política. Embora a gente se decepcione com a política, mas não é a política em si, são os políticos que fazem a política, muitos políticos que têm outros objetivos. Mas a política partidária, a essência da política é, sem sombra de dúvida, é você, através da política, melhorar a vida das pessoas. Eu ainda acalento esse sonho, ainda estou dentro da política porque eu acredito nisso. Enquanto tiver alguém que me escute e eu possa fazer esse debate, eu vou continuar tentando sempre contribuir. Falar um pouquinho sobre família agora, né? O que é que a família representa para Jorge do Rosário? Olha, eu falei aqui dizendo da minha família que me ajudou muito. Sempre minha família, eu não conseguiria terminar meu curso de engenharia sem minha família, meus irmãos, meus pais desde sempre, meus irmãos, meus tios contribuíram. E eu tenho dois filhos que, como eu falei, tem um de 26 anos, tem outro de 7, tem uma diferençazinha aí casual. Tiago do Rosário e Maria Esther do Rosário. E então família é a base. A gente precisa, nos momentos mais difíceis, você sabe que você pode contar com a família ali, a sustentação. Então é uma coisa que eu sou muito família, sou de meus irmãos, até hoje a gente se reúne muito. Então eu prezo muito pela minha família e espero que a gente fique junto por muito, muito tempo. Jorge, e o Jorge das horas vagas? Aquele Jorge, qual é o hobby principal do Jorge? Rapaz, eu gosto de futebol, como você também. É outra coisa que eu faço por amor, você também. Sou ex-presidente do Potiguar, você também. A gente já participa. Mas eu gosto de estar com os amigos conversando, você sabe disso, a gente está conversando. Eu tenho uma vida muito simples. Gosto de praia, adoro praia, inclusive praia, tomar banho na praia, não é ficar lá enchendo a cara, não. Eu gosto de ir para a praia, caminhar, tomar banho e ficar na praia, adoro muito praia, futebol, já joguei muita bola, não aprendi, mas tentei. E conversar com os amigos, eu acredito muito na amizade, eu preservo minhas amizades, eu gosto. Eles amigos são os amigos. Quem são meus amigos. Se por houver algum problema, tudo bem, mas eu não vou dizer que a amizade, deixar de ter amigos, porque um ou outro possa fazer alguma coisa que a gente não gosta. Então eu prezo muito as minhas amizades. Então a minha vida é muito simples, eu não gosto de vez em quando fazer uma viagem, que é importante para a gente se parecer e tal, mas minha vida é muito simples. A gente está chegando ao fim do nosso programa de hoje, Jorge, mas uma última pergunta: como é que você enxerga, né, o futuro da Repave daqui a 5, 10, 15 anos? Olha, eu gosto muito do que eu faço. Vai se aposentar, eu não tenho essa ideia. Eu gosto tanto do que eu faço que enquanto eu puder, eu vou ficar por aqui dando meus pitacos. Eu tenho um filho que terminou arquitetura agora. Vamos ver se ele vai. Foi agora, está muito cedo, o que é que vai acontecer. Mas eu pretendo ainda passar muito tempo fazendo o que eu faço. Porque, como eu disse, eu gosto, não é uma coisa que eu me sinto realizado, é uma coisa que eu sempre digo isso.
parece uma coisa besta, mas quando eu vejo assim que eu chego num terreno que é só mato. Dali você ter uma ideia, cria uma ideia para criar um projeto, para depois desse projeto você construir, depois 2, 3 anos você vai lá, está tudo transformado. E eu vou citar como exemplo o Abolição 5, que na realidade é o conjunto Américo Simonetti. Lá pouca gente sabia, mas quem deu esse nome fui eu, lá na Caixa Econômica em Natal. Porque ali foi um projeto feito pela Repar e pela Proel, Cristiano Tito. A gente comprou o terreno, fez um projeto, conseguiu o financiamento da Caixa Econômica Federal, vendeu o projeto da Caixa, a Prefeitura simplesmente selecionou o pessoal para colocar lá. E ali era mato, ali morria uma soroça e acabava aqui. Aí você faz no meio do nada, faz 802 casas, uma função social extraordinária, e depois você vê tudo se transformando, se valorizando. Eu vou lá, passear e fico olhando e digo, rapaz, como tá? Isso para mim é importante, porque você sente que seu trabalho rendeu alguma coisa e dentro, de novo, melhorou a vida de muitas pessoas. Isso me deixa muito feliz. A gente está chegando já ao final do Memória Viva. Queria agradecer a Jorge, é uma inspiração, Jorge, a gente conversar sempre nos bastidores aqui. Jorge nunca repete a mesma conversa, mas termina no mesmo lugar, né? E eu queria, em nome da CDL, dos associados, parabenizar e agradecer, dizer que estamos de portas abertas para sempre que precisar da nossa entidade. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado e parabéns ao presidente Stêndio por esse projeto e a todos os envolvidos por esse excelente projeto. Isso é muito bom. Parabéns a todos. Obrigado. A Memória Viva de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.